É muito doido, né? Porque a primeira vez que eu tive contato com um médico do esporte foi quando eu corria. E eu tive uma progressão que eu tava corria na faixa de uns 10 quilômetros, máximo 15, e fazia a prova nessa vibe. E aí uma época eu quis correr uma meia maratona. E 21 já é uma parada que já começa a exigir algumas coisas a mais de você, que é comida, como você tá se alimentando, quanto você tá de peso, como tá seu treino, como tá a musculação, como tá não sei o quê. E eu não tinha isso antes, porque pra mim era tipo, não, eu só corro. Como assim eu preciso cuidar de tudo isso, assim? Qual que é pra você a importância de uma pessoa que tá treinando, tá fazendo esporte, de ter essa visão geral? Essa coisa da parte da nutrição, com a musculação, com como tá o corpo dela? O nosso corpo, ele é uma máquina, né? Ele tem que estar em perfeita harmonia. Então, a parte nutricional, a parte de exercício físico, o foco na sua melhoria, principalmente vendo quais são suas principais falhas ali físicas para estar trabalhando em cima disso. Eles, além de prevenir a lesão, ele faz um preparo e aumenta o seu rendimento, né? A parte mental também eu levo muito em consideração. E isso não pode caminhar, tem que caminhar junto. Não dá para caminhar sozinho, entendeu? Mesmo o praticante, tá? A gente fala em atleta de alto rendimento, que por incrível que pareça no Brasil, tem muito atleta de alto rendimento que caminha sozinho. Mesmo? Muito atleta. E eu também, eu entendi também, Ed, que tudo tem seu tempo. Eu vou dar um exemplo que foi uma das coisas que mais mexeu comigo nos últimos tempos. Eu tô cuidando de uma equipe que é do Márcio de Deus, é um cara da CDD. E ele tem a campeã mundial e a melhor atleta feminina do mundo hoje, é já quase a melhor atleta feminina que já existiu, que chama Gabriela Peçanha. É uma menina que tinha obesidade quando criança, ela é da CDD, continua na CDD, ela é campeã 4 vezes mundial, 4 vezes campeã da DCC. Quando eu comecei a tratar ela me falou, doutor, eu não sabia da importância de uma equipe multidisciplinar. Eu tô sabendo faz pouco tempo. O pouco tempo dela, ela já tinha sido campeã mundial na preta. Caralho! Você tá entendendo? E isso mudou um pouco o meu eu tô falando de alto rendimento, mudou um pouco o Márcio de Deus, ele trabalha com uma filosofia mamba, do Kobe Bryant. Não sei se acompanha basquete, mas é uma coisa que eu sempre sigo ali. E trabalho. Então, ele prioriza você sempre estar treinando. E ele conseguiu uma disciplina com esse time dele que é muito legal de acompanhar. E ela foi campeã mundial fazendo o básico bem feito. Então, assim, por quê? Saúde física e mental, a mental dela. A gente tem hoje no mundo, a gente perde muito tempo com coisas que não são realmente necessárias para a vida. Por exemplo, celular, bebida alcoólica, e vão tirando a nossa saúde em si. Valorant. De que você vê, Valorant é o maior desperdício de tempo que tem aí no mundo. Mas enfim. E isso ele conseguiu nessa comunidade da CDD transformar essas pessoas em pessoas puras de saúde em relação ao exercício físico. Quando eu fiz a avaliação física dela, eu até olhando ela treinando, falei, pô, dá para melhorar muito. Quando eu fiz a avaliação física dela, eu fiquei impressionado, porque ela tem um percentual de gordura muito baixo, uma força muito grande. E eu não tô falando, eu fiz 5 avaliações físicas, 5 atletas que eu cuido dele. Os 5 são muito bons, preparados fisicamente, baseados só na cultura de treino, entendeu? E daí você pega uma pessoa dessa, que chegou a tal nível, e você consegue potencializar, você tá entendendo que não vai ter para ninguém? Não vai ter então, teto, né? Então, o que eu tô querendo dizer com isso, quando a gente traz pro hobbyista, pro praticante, é que, assim, primeiro você tem que fazer o que precisa ser feito. Então, o básico, que é dormir bem, treinar o que você pode, dentro do que você pode, dentro da sua possibilidade. Isso a gente tem que ter eu não posso chegar para você e falar, Ed, você vai treinar 5 vezes musculação, mais 5 vezes jiu-jitsu, e eu quero que você corra 1 hora por dia. Pô, você vai falar, porra, eu não vou voltar nesse médico mais nunca, né? Não, você tá entendendo? Então, eu tenho que entender qual que é a sua função e encaixar dentro disso o melhor para você. Então, a individualidade no consultório, ela é talvez o fator, para mim, que é o mais importante que a gente tem que cuidar. Ela é, acima de tudo, o padrão para você conquistar aquele paciente e, dentro da individualidade dele, você ir fazendo ele se moldar para ter além de uma performance, também se encaixar no padrão saúde verdadeiro, né? Eu não vou chegar para um cara que faz uso de bebida alcoólica
de rotina, 2, 3 vezes ao dia, 2, 3 vezes ao dia. 2 vezes ou 3 ao dia? 2, 3 vezes na semana. Essa é hora de consultar um médico mesmo. e chegar para ele e falar, olha, você vai ter que cortar totalmente o álcool. Vamos pensar em diminuir? Porque a roda vai girando. Ela gira sozinha. Quando ela começa a pegar velocidade, o paciente começa a entender que aquela bebida ali vai atrapalhar ele no treino. E o treino tá tão gostoso para ele, porque tem uma descarga hormonal no treino, né? Uma descarga mental. Ele tem inúmeros benefícios para a saúde, tanto para a saúde física como para a mental, como para a espiritual, eu também acredito, e para a saúde familiar. Então, quando ele começa a pesar na balança, ele começa a pensar que não faz tanto sentido ele tomar aquele a mais. E daí ele acaba parando naturalmente. É um processo. É um processo. Porque é muito comum, pelo menos eu vejo isso, já vi com amigos assim, de, por exemplo, o cara tá fazendo uma academia, mas o cara faz aquele treino básico lá, que o instrutor dá na academia. Sim. Que é aquele pô, perdão aí de todos os funcionários aí de academias no Brasil, mas eles vão numa puta má vontade ali. É aquele treino que é... Eu consigo falar de costas, desenvolvimento costas, supino, rosca direta, sabe? Aquele básico do básico do básico. E, mano, e olha lá. E deu sorte se o cara não te fizer um pouquinho melhor. Aí o cara pratica academia ali, mas pô, ele não começa a ver resultado, mas não mexeu em alimentação, ele não entende, às vezes, uma questão de saúde que ele tem, uma questão de hormônio que ele tem. Então o médico do esporte, ele dá essa visão 360 do corpo, né? Exatamente. Eu acho que esse, na verdade, faz com que aquele frequentador de academia que há 3 meses parava, continuar. Eu acho que essa é a função do médico do esporte. Ele encaixando na rotina daquela pessoa o que ela precisa melhorar e colocando de uma forma gradativa. E também, claro, tem coisas que a gente tem que realmente cortar, podar, né? Porque senão não vai dar certo. Eu deixo bem claro, assim, ó, não sou eu que vou fazer dar certo, quem vai fazer dar certo é você. Tanto pro atleta como pro paciente que vai procurar ajuda nessa parte de desenvolvimento do esporte. Mas o médico do esporte, o nutrólogo do esporte, o ortopedista, o médico do esporte, quem está mexendo com performance esportiva, eu acho que a maior função dele é essa. Ele agregar valor pro paciente para ele se manter saudável no esporte. E daí eu dou o exemplo de um carro, uma analogia que eu sempre faço no consultório. Você tem um carro, Ed, se você usar muito, o que vai acontecer com ele? Vai desgastar, certo? Se eu usar pouco, ele desgasta mais ainda pela ação do tempo. E se você cuidar, ele vai ter uma longevidade melhor, ele vai correr mais rápido. Então, assim, aí eu falo assim, ó, a gasolina do carro é o nutricionista que coloca, tá? A manutenção do carro é o médico, tá? E quando o carro quebra, quem cuida é o ortopedista. Então, a saúde do motor é o cardiologista. Então, assim, essa junção de uma equipe multidisciplinar vai fazer o seu carro ser potencializado. Você pode até tunar ele, se quiser. Que hoje tem como tunar também. Tem uma rapaziada que tuna até a mais. Passa do ponto, né? Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Matheus. Se quiser assistir o episódio completo, clica aqui do lado para assistir e aproveita que a gente tem tratamento para calvície com 40% de desconto com o cupom PODCASTMHM. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.